Eu sou o professor Nixon Lins e nós iremos começar a nossa aula de ciências do sexto ano. O que estudaremos hoje? Capítulo 2, Misturas e separação de misturas. Vamos lá. De onde vem o sal? Certamente você já se fez essa pergunta. E para responder, eu vou falar agora sobre isso e deixar um link aqui na descrição para complementar seus estudos. Primeiramente, 95% de todo o sal produzido no território brasileiro vem do Rio Grande do Norte. Isso porque existe uma forte incidência de raios solares e também muita rajada de vento, que ajuda na evaporação da água. Etapas da fabricação do sal. Primeiro, a captação da água do mar. Ela vem através de dutos que são retirados por bombas e chegam até o tanque. Observe que, nesse momento, a concentração de água é 3,5%. Ao chegar no tanque de evaporação, os ventos e os raios solares acabam diminuindo o volume de água e a concentração de sal aumenta entre 5% e 9%. E depois de mais um tempo, chega a 12% a 25%. O processo de evaporação dura até 9 meses. Eles fazem uma espécie de retirada da água quase que total e formam montinhos assim. Posteriormente, as máquinas vêm, recolhem esse sal e levam para a última etapa, onde o sal fica em regiões que podem chegar até 13 metros de altura por mais uns 3 meses para secar bastante. Por último, é levado para a refinaria, onde ele passa pelo processo de purificação, devido a existir outros elementos junto a esse sal. Ele vai se transformar no sal grosso e o sal refinado. Ele vai receber iodo. Posteriormente, ele vai ser embalado e distribuído para o comércio, até chegar na sua residência. Carência do iodo no nosso organismo. Desde 1953 é lei aqui no Brasil para que o sal de cozinha receba iodo. Mas por quê, professor? Existe uma doença chamada bócio, que acontece um inchaço da glândula da tireoide, onde a pessoa vai ter esse papo se formando. É muito comum nas pessoas que moravam em regiões de áreas geográficas distantes do mar, devido à carência de iodo na sua alimentação. E agora não, agora isso é suprido pelo sal de cozinha. Vamos aqui a um exercício. O processo de obtenção do sal envolve qual mudança de estado físico dos materiais? Explique como ocorre esse processo na produção do sal. Primeiramente, através da evaporação. Os raios solares e os ventos acabam reduzindo o líquido que está naquele tanque através do processo de evaporação, estado gasoso. E o que sobra é a parte mais sólida, que é o sal de cozinha. Ele acaba permanecendo no interior dos tanques. Segunda questão. A obtenção do sal a partir da água do mar envolve um processo de separação de mistura. Há outras maneiras de separar misturas e em determinadas situações do nosso cotidiano empregamos algumas. Cite alguns exemplos. A peneiração seria um tipo. Peneirar, retirar uns grãos que estão contidos, por exemplo, no suco. Também existe a filtração, que ocorre durante o preparo do café. Seriam alguns exemplos. Substâncias puras e misturas. Aqui eu vou falar sobre o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, que é a união entre o cloro e o sódio, que se encontram na tabela periódica. O sódio é um metal alcalino, que reage com facilidade com a água. E o cloro, ele faz parte da família 17, lá da família dos halogênios. E a união entre eles através de uma ligação química. Os materiais, eles se dividem em substância pura ou mistura. Vamos entender mais. Primeiramente, substância pura. Aqui é um balão meteorológico. Ele leva equipamento para fazer análise da atmosfera. Mas ele precisa subir
E o gás utilizado dentro dele é o hélio, bastante leve. Ele chega até a altura de 30 km. Chegando lá, ele vai conseguir prever, através de condições atmosféricas, o que vai acontecer posteriormente, no futuro. Tipo de tempo. Vai ter chuvas, ventos fortes, período de frio ou período de seca, entre outras coisas. Substâncias puras são formadas por somente um tipo de substância. Por exemplo, só a água, sem nenhum tipo de salinidade, impurezas, poeira. Aí essa água seria chamada água pura. É diferente do que nós chamamos normalmente como água sendo pura. Aqui no senso comum a gente acaba chamando a água potável de água pura, mas não é bem assim. E o gás hélio, bem mais leve, acaba levando esse balão para partes altas da atmosfera. Outros exemplos de substâncias puras são o oxigênio, o hidrogênio, o diamante, o ferro. O próprio gás hélio também é uma substância pura. Chama-se gás nobre. E as misturas? Como o nome já diz, é que vão unir outras substâncias. Elas podem ser classificadas em heterogêneas ou homogêneas. É porque você consegue ver as fases dessa mistura. É possível identificar os componentes dessa mistura? Sim. Por quê? Porque é possível ver a separação entre a água e o óleo em duas fases. Aqui seria uma outra situação. Terra, uma fase, outra fase seria a água e, por último, o óleo. Misturas homogêneas. Aí você está vendo o vidro, uma escultura de vidro. As misturas homogêneas apresentam um aspecto uniforme. O que é que isso significa? Você olhando para ela, você vai entender que existe só uma substância. Mas no interior, a nível microscópico, seus componentes não podem ser vistos, nem com esse auxílio de microscópio, de tão fundidos, de tão misturados e agregados, eles se transformaram em uma outra substância, vamos dizer assim, uma mistura daqueles elementos iniciais que depois é impossível de ser separado. Apesar de ter a aparência de uma única substância, o vidro em questão é uma mistura homogênea, composto por diversas substâncias. Vamos ver aqui. De que é feito o vidro? Vou deixar também na descrição do vídeo um link para você ver de como é feito esse vidro. Mas, resumidamente, ele é uma composição desses elementos. Na areia, que ela tem principalmente cristais de quartzo, mas também aqui tem o calcário, barrilha e o feldspato. Essa mistura toda acaba formando o vidro de um material homogêneo. Agora vejamos um outro tipo de mistura homogênea, a própria água encontrada na garrafinha de água que você compra no supermercado. Ela é composta por bicarbonato, tem cálcio, tem magnésio, potássio, sódio, nitrato, cloreto, sulfato, fluoreto, bário e estrôncio. Tudo isso misturado a ela, mas você não consegue ver a olho nu. Essa mistura de composição de diversos sais acaba fazendo a água se tornar uma mistura homogênea. Professor, e os metais? Os metais se misturam? A resposta, pelo incrível que pareça, é sim. E esse processo não é algo novo. Entre 2300 a.C. e 700 a.C. foi um período chamado na história de Era do Bronze. Por quê? Porque os povos descobriram a liga metálica. Essas civilizações acabaram se desenvolvendo por construir armas mais resistentes e fortes que os de seus adversários. O bronze é uma união entre dois metais, o cobre e o estanho. Mas como é que eles fazem isso, professor? Como é que eles misturam cobre com estanho? Muito simples. Eles fazem isso utilizando o fogo, altas temperaturas.
Uma outra situação é que aconteceu a partir de 1750, Revolução Industrial. A metalurgia se desenvolveu muito rapidamente. Hoje, existem diversas ligas metálicas. O aço é o principal utilizado nos dias de hoje. Por ser feito de ferro e carbono, ele tem uma resistência muito maior do que o ferro. A questão da oxidação não vai acontecer. E o carbono também torna esse material maleável e ao mesmo tempo resistente. Que você tem uma broca de furadeira feita de aço para resistir. Aqui nós temos uma escultura de bronze e esse parafuso aqui é de latão. O latão é uma liga metálica formada com a mistura entre o cobre e o zinco. Cobre e estanho para o bronze, cobre e zinco para o latão. Ele é bastante maleável e resistente a impactos. E o que é uma liga metálica? Uma mistura homogênea de dois ou mais metais. As moedas também podem ser feitas de ligas metálicas. Qual é a principal vantagem de uma liga metálica em relação aos metais puros que a compõem? Vantagens. A principal vantagem é o acréscimo de qualidades que o metal puro não possui. Foi o exemplo do aço que eu citei agora há pouco. Baixo custo para a produção, além disso, e a resistência ao desgaste do tempo, da água, além do impacto, que ele é muito mais resistente ao impacto. Um resumozinho. A matéria, formada por átomos, ela acaba sendo se dividindo em duas situações, entre misturas e substâncias puras. As substâncias puras podem ser simples ou compostas, e as misturas podem se dividir em homogêneas e heterogêneas. Só lembrando, misturas homogêneas são aquelas que você não consegue distinguir o tipo de matéria presente naquela mistura. E as heterogêneas você consegue ver aquelas faces. Tudo bem? Vamos a um exercício. Classifique os itens a seguir em substância pura, mistura homogênea e mistura heterogênea. Vamos dividir em três partes. Substância pura, mistura homogênea ou se será a mistura heterogênea. Sugestão, separe os três grupos aqui. Primeiro grupo, substância pura, esses três elementos, cano de cobre, água pura e diamante. Mistura homogênea, água uma pitada de sal, gasolina, sal de cozinha, água mineral, aço, café líquido. A mistura homogênea, você não consegue observar as fases, mas ela não é única, pura, como o diamante. E a mistura heterogênea. Arroz e feijão, visualmente eu consigo separar os dois, pelo processo que nós estudaremos, que é o de catação. Né? Catar o feijão e separar do arroz. Água e areia, água e óleo, velho ditado, água e óleo não se misturam, porque misturam-se de forma heterogênea. A verdade é essa. Sangue. O sangue tem os componentes que microscopicamente dá para se ver. Os componentes do sangue. Tem um plasma, tem os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, tá certo? E o leite, que também microscopicamente consegue-se ver os componentes. Espero que vocês tenham gostado e agora vamos aproveitar para fazer as atividades. Não esqueça de acessar os links aqui embaixo da descrição do vídeo para vocês complementarem essa explicação. E se gostou, dá um like e se inscreve no canal. Até mais!